Olá, eu sou o Guto, sejam bem-vindos ao canal Interessante e Assustador. Neste vídeo, veremos 3 histórias envolvendo escavações que deram terrivelmente errado. A primeira história envolve um incidente particularmente horrível. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Em 11 de maio de 1975, Bill e Joey estavam fazendo sua 4ª visita a uma caverna conhecida como Dig Spring, que eles tinham descoberto por estar soprando o ar pela entrada. Isso significava que provavelmente havia algum labirinto subterrâneo abaixo que ainda não havia sido explorado. Como espeleólogos experientes, não havia nada mais emocionante do que isso para eles. Portanto, esta 4ª viagem foi mais uma tentativa de abrir passagem pela entrada e ver o que havia abaixo do solo. E nessa 4ª visita, eles vieram preparados. Desta vez, eles tinham um guincho e cabos para puxar uma pedra grande que cobria a entrada. De uma alcova de cerca de 2,5 metros com 4 metros de largura e cerca de 1,83 metros de altura, 2 grandes pedras jaziam sobre a nascente, bloqueando a abertura. Nas últimas 3 visitas, eles tentaram usar marretas para quebrar as rochas ou afastá-las da parede, mas quase não surtiu efeito. É por isso que eles pensaram em tentar tirá-las do caminho desta vez. Eles começaram cavando uma área ao redor da pedra para minimizar a tração da lama que a cercava. Isso também os ajudaria a encontrar uma área sólida para colocar as correntes para retirar essas pedras. Enquanto eles faziam isso, Bill começou a cavar descontroladamente e se empolgou e começou a cavar longe da base da pedra e mais em direção à parede direita da alcova. Enquanto trabalhavam, Joey pensou distraidamente que não esperava que o muro tombasse sobre eles enquanto cavavam. Cerca de 1 ou 2 minutos depois, ele viu algumas migalhas de terra rolarem da lateral de um dos grandes blocos. Ele olhou para cima, esperando ver alguém parado acima deles no pequeno penhasco. Mas ao invés disso, exatamente como ele estava preocupado, os enormes blocos de 3 toneladas começaram a tombar diretamente na direção dos 2 amigos. Em uma fração de segundo, ele pulou o mais longe que pôde para o outro lado da alcova, e ao fazer isso, gritou para Bill que estava caindo e para sair. Mas Bill estava agachado bem na base da parede. Ele teve apenas uma fração de segundo para fazer um pequeno movimento para a esquerda antes de ser atingido pelas pedras. A pilha inteira desabou e fez um som horrível de rasgo. A pedra menor foi interrompida por outro afloramento. Já a pedra grande deslizou por cima da menor e bateu do lado direito do corpo do Bill, derrubando-o no chão. Depois que a poeira baixou, Joey se levantou e olhou para Bill, e viu que sua camisa estava em farrapos. Seu ombro estava dobrado em um ângulo horrível e ele tinha um corte profundo no braço que ia direto até o osso. Bill apenas conseguia murmurar e ele dizia que achava que iria desmaiar. Então, Joey saiu correndo em busca de ajuda, o mais rápido que pôde. Ele encontrou a pessoa mais próxima e pediu que chamasse uma ambulância. Então, pegou algumas roupas em seu carro e correu de volta para a entrada da caverna. Ele passou os 40 minutos seguintes pressionando os ferimentos de Bill e conversando com ele para mantê-lo consciente enquanto esperavam a chegada da ajuda. Primeiro, eles tiveram que tirar seu pé dos escombros, antes que pudessem finalmente colocá-lo em uma maca e depois levá-lo ao hospital. Ele passou por 5 horas de cirurgias para ajudar a reparar a mandíbula quebrada, o ombro quebrado, o antebraço e o braço e todos os tipos de rupturas de nervos e músculos e vasos sanguíneos em seu braço. O cirurgião diria até que os ferimentos eram tão graves quanto os que ele vira em sobreviventes de acidentes de mineração. Mas, apesar de quão ruim era o caso, ambos se consideravam sortudos por Joey ter visto a terra rolando. Se ele não tivesse visto, eles não teriam sido avisados, e é provável que Bill tivesse sido totalmente esmagado pelas pedras de 3 toneladas. Em 16 de março de 1968, por volta das 10 horas da manhã, Gerald, Ronald, Andrew e Michael entraram em uma caverna conhecida como Caverna MacPhail, pela entrada da cabana de Eck. Consistia em um buraco cercado de placas de proibição de invasão e no meio havia um pequeno buraco, do tamanho de um homem no fundo. Isso então se abre ainda mais, em um formato de 2,5 metros por 4 metros de poço e cerca de 13 metros de profundidade.
No fundo deste poço, uma segunda fissura se abre em outra fissura maior, com cerca de 12 metros. Mas este tem apenas 61 centímetros de largura em sua parte mais larga. Isso então se estreita ainda mais para apenas cerca de 30 centímetros ou menos nas extremidades. Por fim, na parte inferior, há um pequeno rastejamento que se conecta às passagens principais para acessar a caverna completa. Durante a chuva ou tempo chuvoso, um pequeno riacho corre para este poço e forma uma cachoeira de cerca de 3 metros que flui do topo até abaixo desta pequena trilha. Naquele dia, embora ainda houvesse muita neve e gelo no chão, a temperatura estava acima do zero, causando a formação de uma dessas cachoeiras. Depois de várias horas de exploração, por volta das 13h30, o grupo decidiu encerrar o dia e seguiu para a saída. Ao se dirigirem para a passarela, perceberam que havia muito mais água passando e que a cachoeira era consideravelmente maior. O poço, normalmente molhado, era muito mais frio e profundo, e era muito mais difícil de navegar. Depois de discutirem pelo que pareceu uma eternidade, Ronald decidiu fazer as pazes com os outros e eles disseram para procurar ajuda imediatamente, enquanto o grupo aguardava. Ele chegou a uma fazenda próxima e ligou para a emergência, e por volta das 15h30, os bombeiros chegaram à entrada da caverna MacPhail. Um bombeiro, então, foi baixado ao fosso superior por Andrew e Michael para ajudar com as cordas. Ronald desceu também. Depois disso, começou a passar uma corda para Gerald, que era o único que restava no fosso inferior. A essa altura, ele já havia sido atingido pela água congelada do degelo há algum tempo e pedia que os outros fossem levantados. Ronald voltou e disse que passou a corda para Gerald, mas não sabia se conseguiria se amarrar. A essa altura, Michael e Andrew também estavam ficando hipotérmicos, então foram atendidos e levados ao hospital. Ao mesmo tempo, um bombeiro puxou desesperadamente a corda e eles nem tinham certeza se estava amarrada a Gerald. Eles puxaram-no até ficar esticado e depois amarraram-no a uma árvore. Então, um bombeiro desceu e tentou se espremer no fosso inferior, mas não obteve sucesso. Ele conseguiu dar uma olhada em Gerald e viu que ele estava na corda e havia sido levantado e preso na seção estreita do fosso. Seu capacete estava inclinado para a frente e a água escorria por seu rosto. O bombeiro falou com ele, mas sua voz estava fraca, enfraquecendo mais a cada segundo. Cerca de meia hora depois, por volta das 16h, o bombeiro foi retirado e a equipe de resgate foi procurar uma pessoa menor para descer e, com sorte, se espremer no fosso inferior. Ao mesmo tempo, todos os outros membros da equipe de resgate empilharam troncos e removeram a neve na tentativa de reduzir o fluxo de água para dentro da abertura. Finalmente, às 17h, um jovem local de 17 anos se ofereceu para descer para tentar resgatá-lo. Ele recebeu uma roupa de neoprene fixada com um arnês e depois foi abaixado. Nessa primeira tentativa, ele ficou preso no caminho da cachoeira e foi solicitado a ser retirado devido à rapidez com que esfriava. As equipes de resgate o puxavam e ele passou algum tempo se aquecendo perto do fogo, então concordou em tentar novamente. Dessa vez, ele foi baixado até o fundo e conseguiu dar uma boa olhada em Gerald. Ele tentou mover a corda para libertá-lo e permitiu que Gerald fosse puxado para cima, mas não funcionou. Em seguida, ele pediu a todos que abaixassem um pouco Gerald e o puxassem de volta para cima. Mas como o espaço em que estavam trabalhando tinha apenas 30 centímetros de largura, ele ficava preso e não conseguia ser puxado para cima. Finalmente, outro garoto local foi abaixado, também com roupa de neoprene, e conseguiu descer até o segundo poço com Gerald. Ele viu que Gerald estava completamente branco e rígido, mas conseguiu guiar seu corpo para fora da seção estreita, enquanto os outros dois homens puxavam para cima. Ele finalmente foi retirado da caverna às 18h10 e examinado por um médico. Infelizmente, o médico declarou que Gerald já havia perdido a vida há quase 2 horas devido à hipotermia. Com apenas 13 anos, Gary Marr, de St. Louis, Missouri, começou a se meter em problemas cada vez mais sérios. Nos últimos meses, ele se envolveu com pessoas erradas, começou a vagar à noite e não voltava para casa. Eventualmente, começou a ter desentendimentos regulares com a polícia. Apesar do esforço de sua mãe para discipliná-lo e mantê-lo longe de problemas, a situação foi piorando cada vez mais, até que ela chegou ao limite. A área em que eles moravam também não era um ótimo bairro, já que havia muita criminalidade e pobreza. E ela temia que, se não colocasse seu filho no caminho certo logo, isso poderia definir o tom para o resto de sua vida.
Eventualmente, as coisas pioraram a tal ponto que ele foi forçado a ir para um centro de detenção juvenil para jovens problemáticos, conhecido como St. Joseph's Home for Boys. Por mais difícil que fosse para seu filho ser mandado embora, ela sabia que essa situação estava fora de controle, e ela esperava que esse pudesse ser o ambiente que ele precisava e que ela estava tendo dificuldades em proporcionar. Por enquanto, até que ele se recuperasse, ele só poderia voltar para casa em fins de semana alternados. Algumas semanas depois de sua estadia na casa dos meninos, houve uma inundação enorme e recorde em todo o meio oeste. Em apenas algumas semanas, as inundações resultaram em dezenas de mortes, milhões de dólares em danos e deixaram 30 mil pessoas desalojadas em todos os Estados Unidos. E, algumas semanas após o início desta inundação, parecia não haver interrupção na chuva e na previsão do tempo, apesar de todos os danos que ela já havia causado. St. Louis fica situada ao longo do rio Mississippi, onde já existe um muro contra inundações, mas devido à gravidade da enchente, ela rompeu o muro em vários pontos diferentes. As equipes de limpeza e os trabalhadores municipais levaram dias para proteger e bloquear certas áreas, mas, eventualmente, conseguiram reduzir significativamente o transbordamento. A essa altura, parecia que todos na cidade estavam imobilizados para reduzir as enchentes ou sofrendo os efeitos dela. Uma das estações de tratamento de água da cidade foi até destruída, resultando em milhares de pessoas sem água potável durante algum tempo. Porém, após algumas semanas, houve uma pausa nas chuvas, e a casa dos meninos pôde realizar uma excursão, levando as crianças ao vizinho Cliff Cave Country Park. Ao longo de um período de 3 dias, vários grupos de cerca de 50 meninos da casa foram levados para explorar o parque e a histórica caverna Cliff Cave dentro dele. A oeste do rio Mississippi, Cliff Cave é a mais longa do condado, com quase 1 quilômetro de passagens mapeadas. A grande boca da gruta encontra-se no final de uma ravina, e há um pequeno riacho que desaparece dentro dessa grande abertura. Esta boca também está inserida numa falésia e possui um antigo pilar de tijolo que divide a abertura num lado grande e do outro um pouco menor. Este pilar de tijolos é um vislumbre da história colorida que a caverna teve ao longo dos últimos séculos. A partir do final dos anos de 1700, a caverna foi usada como taverna para comerciantes de peles e caçadores franceses. Depois, durante a Guerra Civil Americana, foi usada como ponto de encontro para soldados confederados. Alguns anos depois, foi transformada em adega natural pela Cliff Cave Wine Company. A temperatura interna fria, mas moderada, tornou-a perfeita para armazenar até 100 mil galões em seu auge. Foi também nessa época que o pilar de tijolos foi construído na entrada. Eventualmente, foi vendida por esta empresa de vizinhos a uma cervejaria, que utilizou por motivos semelhantes. Então, no início de 1900, tornou-se um lugar para criminosos e bandidos e recebeu o apelido de Caverna de Jesse James. Também durante esse período, foi brevemente usado pelos criminosos como um local para descarte de corpos. Porém, finalmente, na década de 1970, foi comprada por um órgão conservacionista do governo e transformada em um antigo parque regular, aberto ao público. Por volta do meio-dia de sexta-feira, outro grupo de meninos de St. Joseph chegou ao parque, assim como os outros grupos dos últimos dias. Gary fazia parte desse grupo, e no total eram 16 meninos com idades entre 7 e 14 anos, e 4 conselheiros para cuidar de todos os meninos. Desta vez, quando chegaram ao parque, havia placas afixadas ao longo da estrada, informando que a entrada estava bloqueada. Sem perceber que essas placas não estavam lá nos dias anteriores, e como era um dia claro e ensolarado, o grupo continuou passando pelas placas e seguindo o caminho até a entrada da caverna. A razão pela qual essas entradas foram fechadas foi que houve algumas inundações adicionais em algumas áreas abaixo do parque. Felizmente, porém, isso não afetou em nada a caverna. Então, em pouco tempo, as crianças estavam escalando as rochas e explorando a grande entrada. Depois de algum tempo brincando, um dos conselheiros do acampamento, que era um espeleólogo experiente, perguntou aos meninos se alguns deles não queriam explorar um pouco mais fundo a caverna. Sendo eles tão jovens, dos 16 meninos, apenas 5 aceitaram explorar mais. O restante deles viu a abertura escura e estreita e não ficou nem um pouco interessado. Gary, por outro lado, não teve medo, porque 2 dos conselheiros estariam com eles, então ele se ofereceu
e o grupo se separou do grupo principal e entrou no túnel. A partir da grande abertura, a caverna se estreita em uma única passarela da altura de uma pessoa e lentamente se estreita ainda mais a partir daí. Eventualmente, há uma bifurcação na passagem principal e várias passagens laterais se abrem em uma rede sinuosa de túneis. À medida que os meninos se aprofundavam, o pequeno riacho que corria no fundo subia lentamente até atingir a altura dos tornozelos. Por um tempo, esse nível não se alterou, mas, como tenho certeza que você já deve esperar, logo a água começou a subir. Naquela sexta-feira, algum tempo depois de o grupo ter ido mais fundo, quase do nada uma chuva torrencial começou lá fora. Inicialmente, o grupo só percebeu que a água subia um pouco mais nas pernas, mas logo a água jorrava do teto e descia pelas paredes, criando literalmente cachoeiras ao longo das passagens. As crianças gritaram e o grupo começou a correr para a saída, mas então uma parede de água de 1,5 metros veio da direção oposta e varreu seus pés e os carregou de volta para a escuridão. Todos lutaram para manter a cabeça fora d'água enquanto a correnteza os carregava, indefesos, e os batia contra as paredes. Fora da caverna, o céu se fechou completamente, exatamente como nas últimas semanas, e logo a boca da caverna estava cheia d'água. Inacreditavelmente, depois de todas as inundações e chuvas das últimas semanas, e apesar de todos os danos que causaram, ainda havia mais. E depois de tantas semanas assim, o solo ficou completamente saturado d'água. Ele simplesmente não conseguia mais absorver, e ao cair, a água desceu a colina e inevitavelmente abriu buracos e fossas que cobriam a área. Infelizmente, isso fez com que a caverna enchesse muito mais rápido do que o normal, além do fato de que a quantidade de chuva em si era excessiva. O primeiro grupo que permaneceu fora da fenda viu a rapidez com que toda a água escoava para a área e saiu da ravina para um terreno mais alto. E assim que se livraram do perigo, contataram a emergência na segurança de suas vans. A chuva começou por volta de 1h45 e apenas 15 minutos depois, a enchente atingiu a área. Em apenas meia hora, os socorristas já estavam no local e desceram a caverna, enquanto o outro grupo esperava ansiosamente em suas vans estacionadas ao longo da rota de acesso. Tragicamente, bem na entrada da caverna, havia 3 corpos emaranhados entre algumas árvores. Eles estavam flutuando em escombros, enrolados em galhos de árvores e outras coisas que foram levadas pela água. Isso significa que restaram apenas 4 membros dentro da caverna em algum lugar do penhasco, e a esperança de encontrar algum deles vivo agora foi completamente destruída. Por volta das 18 horas, eles chegaram à entrada da caverna e começaram a viajar pelos corredores com água na altura da cintura, em busca de outros corpos ou sobreviventes. A água ainda estava muito mais alta do que naquela manhã, e era difícil atravessar as passagens submersas. Então, mais 300 metros de profundidade, encontraram um quarto corpo. Usando macas, eles transportaram o corpo cuidadosamente, de volta para os pais, de coração partido, do lado de fora da caverna. E as equipes de resgate viajaram todos os 1.500 metros e voltaram várias vezes. Tudo o que encontraram foram algumas camisetas e sapatos. Neste ponto, eles começaram a considerar a possibilidade de que alguns dos corpos pudessem ter sido expulsos da caverna e descido em direção ao rio Mississippi. Isso os levou a caminhar à beira da água por mais algumas horas naquela noite, até que a busca foi finalmente cancelada. Os espeleólogos mais experientes que foram trazidos para ajudar na busca não tinham esperanças de encontrar ninguém com vida. Ainda naquela noite, muitas das passagens laterais estavam inundadas até o teto. Eles teriam que esperar até o dia seguinte para que a água baixasse para ter acesso a essas áreas. Em particular, houve uma área completamente inundada, conhecida como Debris Crawl. Essa passagem tem apenas cerca de 60 a 90 centímetros de altura e exige que você rasteje ao longo dela em seu estômago por até 45 minutos para chegar do outro lado. Naquela noite, a água subiu até o teto em Debris Crawl. A possibilidade de alguém estar vivo mais adiante era mínima e esperava-se que fosse apenas uma recuperação de corpos. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, a polícia e os paramédicos e os espeleólogos estavam de volta à caverna e à água gelada, prontos para encontrar os membros restantes do grupo. Eles voltaram para Debris Crawl. Cerca de 1 hora depois, descobriram que a água estava baixa o suficiente para que pudessem vasculhar as áreas.
Eles continuaram por uma pequena passagem lateral e então ouviram um barulho. A princípio, eles pensaram que o barulho vinha dos investigadores atrás deles, mas depois ouviram o mesmo som novamente. A voz de Gary Marr em algum lugar na escuridão. Após o rastreamento, havia uma pequena sala com cerca de 3 metros de largura e 1 metro de altura, com um pequeno bolso no teto. Gary estava encostado na parede e uma pequena saliência com a cabeça enfiada nessa bolsa de ar. Ele o chamou e eles correram e o colocaram em uma maca. Eles o cobriram com cobertores e, finalmente, depois de quase 24 horas na escuridão fria, ele foi trazido para fora e exposto à luz do sol. A saliência em que Gary estava tinha apenas alguns centímetros de largura, apenas o suficiente para ele ficar de pé, e abaixo dele estava a água fria recuando. Se ele tivesse escorregado, provavelmente teria perdido a vida de hipotermia muito antes de ser resgatado. Incrivelmente, apesar disso tudo, Gary ficou imensamente feliz por ser resgatado. Eles compraram um pouco de comida para ele e o levaram para sua mãe, mas infelizmente, ninguém mais teria a mesma sorte. Os pesquisadores finalmente conseguiram acessar toda a extensão da caverna, e cerca de 91 metros mais longe de onde Gary foi encontrado, eles acharam outros 2 últimos corpos que restavam. Então, dos 7 que entraram em Cliff Cave no dia anterior, Gary foi o único sobrevivente. Talvez o pior de tudo tenham sido os acontecimentos que Gary transmitiu quando finalmente foi questionado sobre o dia anterior. Pouco depois de o grupo ser atingido pela água corrente, eles foram empurrados para baixo e totalmente submersos. Gary também foi empurrado para baixo. Ele conseguiu prender a respiração e esperou até que sua cabeça estivesse acima da água novamente. Assim que aconteceu, ele respirou fundo e foi empurrado novamente quase imediatamente. Isso aconteceu várias vezes. E ele viu que outras crianças que estavam com ele faziam o mesmo. Ele ouviu seus gritos e seu pânico, e lembrou que sua irmã, que era salva-vidas, lhe disse para tentar manter a calma caso ele estivesse em uma situação de afogamento. Essa foi a única coisa que o manteve calmo, e lhe deu esperança de espírito para tatear as paredes e o teto, ou qualquer outra coisa em que pudesse se agarrar. Foi então que ele conseguiu encontrar uma pequena rachadura, na qual conseguiu se agarrar e puxar o seu rosto para cima e para fora da água, até o teto. Enquanto ele se segurava desesperadamente, conseguia ouvir algumas outras crianças gritarem que eram jovens demais para morrer, enquanto ele ficava ali sentado, aterrorizado, sabendo que não havia como ajudá-los. Não muito depois disso, os gritos pararam. Naquelas primeiras horas, ele se agarrou à parede para tentar se manter fora d'água e foi subindo lentamente enquanto a água recuava. Terrivelmente, ele sentiu coisas esbarrarem nele na escuridão, sem saber se eram corpos de seus amigos flutuando na água ou apenas outros objetos. Ele passou as próximas 20 horas sozinho, na escuridão, nesta pequena saliência dentro da caverna. Segundo Gary, ele até ouviu a equipe de resgate na noite anterior chegar perto de onde ele estava e pôde ver suas luzes ao longe. Ele gritou para eles, mas por causa do som da água, ninguém conseguia ouvi-lo. Para nós, só resta imaginar como ele deve ter se sentido, quando não viu mais os resgatistas e não pôde mais ver as lanternas. Então, finalmente, depois de uma longa noite fria, ele os ouviu chamando novamente, e foi neste dia que ele foi resgatado. Após os acontecimentos deste dia, a mãe de Gary decidiu que era hora dele voltar para casa. Ela não tinha apenas medo por ter estado perto de perder seu filho, mas obviamente não se sentia mais segura com ele na casa dos meninos. Foi um erro fatal entrar em Cliff Cave naquele dia, e supostamente alguém do parque tinha até passado e avisado sobre a previsão de chuva, mas como eles entraram mesmo assim, custou a vida de 6 pessoas. Olá pessoal, eu sou o Guto, sejam bem-vindos ao canal Interessante e Assustador. Se você tiver alguma sugestão de história, basta enviá-la pelo nosso e-mail que está na descrição do vídeo ou na seção de comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal, basta deixar o seu like e se inscrever. E caso você queira e possa ajudar a melhorar a qualidade do canal, agora nós temos o nosso Pix, que você também encontra na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e espero vê-lo no próximo.